Boa tarde a todos, amigos, alunos da Escola Municipal Massaranduba I, da Rede Municipal de Ensino. Eu dou aqui um abraço fraterno a todos os familiares, a toda a comunidade escolar da Rede Municipal de Ensino, de todas as instituições da Rede Municipal de Ensino. É com muito prazer e satisfação que eu me dirijo a todos vocês, de forma que meu coração está alegre, em poder passar um pouco do conhecimento acumulado durante anos de estrada, nessa labuta constante, árdua, que é ensinar essa disciplina amável, amada, essa disciplina que realmente me enche de alegria, que é a história, tá certo? Então, eu desejo muita paz, muita saúde e muito amor nos corações. Nós estamos precisando disso, tá certo? E hoje nós vamos estudar um conteúdo tão maravilhoso chamado de iluminismo. Vamos ser objetivos, porque o vídeo tem que ser curto. O iluminismo ou ilustração, também conhecido como período do século das luzes, onde as mentes começaram a aflorar uma certa luminosidade, um certo esclarecimento das ideias. E aí você precisa entender que os filósofos iluministas, que passaram a ter um novo pensamento, uma nova perspectiva no cenário político, social e econômico, eles desconstruíram de certa forma e diziam que o período medieval foi um período de trevas, de estagnação da ciência, estagnação da cultura, que não existia pensamento empírico. Nós, historiadores, desconstruímos essa ideia, porque nós dizemos que o período medieval foi um período também de avanços, na parte agrícola, na parte cultural, artística também. E aí os iluministas disseram que não, que o período de 1000 anos da Idade Medieval, do século V ao século XV, foi um período de trevas e de estagnação cultural e científica da ciência. Tá certo? E é preciso entender também que durante os séculos XV e XVIII vigorava no mundo europeu, na Europa, o chamado Antigo Regime, que dava ao monarca plenos poderes, poderes absolutos dentro do seu respectivo território. Podemos citar a França, com Luís XIV, considerado o Rei Sol, que centralizava o poder político-administrativo em suas mãos. Luís XIV foi o símbolo do absolutismo, um rei que detinha o poder e governava com mão de ferro. E esse era o cenário do Antigo Regime. O Antigo Regime, ele dava os poderes plenos ao rei e o rei julgava e tomava suas decisões de forma absoluta. E o iluminismo, os filósofos iluministas contestavam essa ideia, contestavam veementemente o antigo regime, contestavam o mercantilismo, contestavam esse poder absoluto concentrado nas mãos do rei, contestavam o poder da igreja, que nós temos que lembrar que durante todo o período medieval a igreja era o centro das ideias, toda a filosofia era fundamentada no pensamento religioso, nos dogmas religiosos. Então, durante toda a Idade Medieval, a igreja concentrava os poderes e era dono de um vasto território no continente europeu, tendo um pensamento mais eurocêntrico. Tá certo? Então, os filósofos iluministas, eles contestavam esse absolutismo, essa ideia de monarquia absoluta, contestavam o mercantilismo. Porque o mercantilismo, professor João Filho? Porque existia a intervenção direta do Estado nas relações econômicas, e isso não era bom para a burguesia. A burguesia queria liberdade, queria o liberalismo econômico, queria o acúmulo de capital. Lembre-se da Revolução Industrial. O iluminismo foi justamente uma das consequências dessa revolução, dessa
industrialização que estava acontecendo de forma pioneira na Inglaterra. Então, o iluminismo defendia a liberdade econômica, tanto é que Adam Smith é considerado o pai do capitalismo, defendia o antropocentrismo, o avanço da ciência, da racionalidade, da razão em detrimento da emoção, em detrimento aos dogmas religiosos, em detrimento às concepções religiosas que eram fortes na época. Defendia também o predomínio da burguesia e seus ideais. Então, uma das características marcantes do iluminismo é o predomínio da razão, da racionalidade, do homem no centro das ideias, de um pensamento mais esclarecido sobre as questões, de você julgar e de você chegar a um resultado através da empiria, da pesquisa, da ciência, de ser comprovado algo através das pesquisas, através de provas contundentes. E aí gerou essa crítica ao antigo regime e a todo o sistema governamental que predominava no período. E aí surgem aí os filósofos iluministas, John Locke, que pregava de forma veemente a questão dos direitos naturais, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade privada, porque antes tudo era do Estado, tudo pertencia ao imperador, ao rei, ao monarca, que, lembre-se, concentrava os poderes absolutos em suas mãos. Então, John Locke também defendia a ideia da tábula rasa. Ele escreveu um ensaio sobre o entendimento humano, uma obra bastante significativa, onde ele dizia que nossa mente é uma tábula rasa que precisa do conhecimento acumulativo durante o decorrer da sua vida, da leitura. Foi aí que surgiu, através de Diderot, a enciclopédia no período, no século das luzes, no século XVIII, que era um acúmulo de livros que falava sobre muitos assuntos. Era uma coletânea que se juntava em um único livro chamado de enciclopédia. Tem também, e aí é uma coisa linda, surge a questão da propriedade privada, do direito à propriedade privada, do direito à liberdade religiosa, do direito à liberdade econômica, do direito à vida, a você gozar a vida da forma que você achar conveniente, desde que esteja dentro da razão e da ética e moral, tá certo? Voltaire pregava a questão, ele batia de frente à intolerância religiosa, tá certo? Ele achava que teria que ter uma flexibilização no ponto de vista religioso. Voltaire é dono de uma frase que eu admiro muito, meus queridos alunos, que ele fala: poderei discordar de todas as tuas palavras, poderei discordar de tudo que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las, o direito que tu tens de se manifestar, o direito da livre expressão, da liberdade de expressão. Então, poderei discordar de tudo que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizer. Tá certo? Montesquieu, que escreveu o Espírito das Leis e defendeu a tripartição. E ele foi que idealizou o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, que é a base do nosso sistema e da nossa Constituição Federal. O poder executivo, que é o presidente, os governadores e prefeitos, o poder legislativo, que são senadores, deputados e vereadores, e o poder judiciário, é aqueles que fiscalizam a questão da execução, das leis, eles que são juízes, os ministros da justiça que nós temos aí no STF, STJ, tá certo? Então Montesquieu, ele defendia também uma monarquia moderada. Foi aí que surgiu, por meio de alguns pensadores iluministas, a questão da monarquia ilustrada, de um despotismo esclarecido, que nós vamos estudar já, se der tempo o vídeo. Por isso que eu estou correndo um pouquinho, tá, minha gente? Outro pensador iluminista foi Rousseau,
que escreveu o contrato social. Rousseau, ele dizia que o homem nasce bom e é a sociedade que o corrompe, né? Rousseau dizia que o homem, na sua essência, era bom, mas a sociedade na qual ele está inserido o corrompe e faz com que ele se torne mal. Por isso que é necessário que exista um rei que atenda à demanda da população, da coletividade, mas que seja uma monarquia ilustrada, uma monarquia esclarecida, que é justamente o despotismo esclarecido, tá certo? Ao contrário dele, um pouco antes, temos Thomas Hobbes, que defendia o absolutismo monárquico. Dizia que o homem nasce mal, o homem é o lobo dele mesmo, né? O homem é o predador dele mesmo. Thomas Hobbes defendia veementemente o absolutismo e Rousseau batia de frente, dizia: não, Thomas Hobbes, o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe, tá certo? Outro pensador iluminista, temos o Adam Smith, que é considerado por muitos aí o pai do capitalismo, do liberalismo econômico, que defendia o fim da intervenção econômica por meio do Estado, o fim da intervenção do Estado na economia, que defendia o liberalismo econômico, né, a liberdade econômica. O Estado, ele passa a ser um Estado forte quando ele detém a riqueza, quando ele se torna rico, né? E quando ele defende a questão da liberdade econômica, do liberalismo econômico, né? Então, Adam Smith, ele escreveu A Riqueza das Nações, uma obra que era voltada mais para a questão econômica. Gente, o liberalismo, o iluminismo ou ilustração foi um movimento que influenciou vários outros movimentos pelo mundo, como a própria Revolução Francesa, que nós vamos estudar mais na frente. O ideal de liberdade, igualdade, fraternidade, liberté, fraternité, igualdade. Esses ideais do que foi o lema da Revolução Francesa, foi justamente embasados no iluminismo. A Inconfidência Mineira no Brasil também foi influenciada por essa corrente de pensamento filósofo iluminista. Então, desta forma, nós findamos a aula de iluminismo, né? É uma aula bastante rápida, mas um resumo bem esclarecedor da importância desse movimento cultural, desse movimento intelectual do século XVIII, que surgiu na Inglaterra, de forma mais acentuada na Holanda, na Inglaterra e na França, que se espalhou por todo o planeta, toda a Europa e chegou até mesmo a influenciar alguns movimentos no Brasil. Um grande abraço e fiquem com Deus.